Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Agora no canal 3 da NET, já estivemos no canal 9, agora no canal 3 da NET e também na Web TV São Caetano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desaposentação. E o convidado é o Dr. Murilo White. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Mais uma vez. Boa noite ou boa tarde, né? 6h30? Estamos intermediários. Quase que um boa noite. Tudo bem, doutor? Obrigado pelo convite novamente. Obrigado você por participar. Doutor, a gente vai falar sobre desaposentação. A gente já falou aqui em outras oportunidades, mas o cenário parece que tivemos algumas modificações. Mas apesar disso, para quem não assistiu o programa anterior, explica para a gente um pouquinho o que seria essa desaposentação. Ótimo. Por mais que o termo esteja cada vez mais familiar para o aposentado, é interessante explicar porque ainda temos muitos aposentados com medo de entrar com essa ação. E a desaposentação nada mais é do que o aproveitamento das contribuições feitas após aposentado, somar com as contribuições que teve para se aposentar e pede-se uma nova aposentadoria no lugar da aposentadoria atual. Obviamente, uma aposentadoria mais vantajosa. Tá, então seria assim, só para ver se eu entendi. A pessoa se aposentou e ela continuou a trabalhar por necessidades tal, e continuou, inclusive, contribuindo com a Previdência Social. Se aposentou, contribuiu. Chega lá na frente, ela já acumulou mais 2, 3 anos de contribuição. Ela pede um novo cálculo. Da última vez eu me recordo de ter dito recálculo. E você me falou, não é recálculo, mas seria um novo cálculo para incluir esses novos, ou esses 2, 3 anos que ele posteriormente contribuiu? Exatamente. A maioria dos aposentados, quando tem a concessão da sua aposentadoria, não vê nela a suficiência para o resto da sua vida. E são obrigados a permanecer no trabalho, sustentando as suas famílias, muitos deles ainda sustentando até filhos. E a desaposentação nada mais é do que isso. O recálculo, por mais que não seja o termo correto, tecnicamente o termo adequado, correto, mas para o aposentado entender, é a somatória de todo o tempo contribuído com o INSS para ter uma aposentadoria mais vantajosa, melhor, maior. Então, deixa eu te perguntar, porque essa questão desaposentação não é tão recente, mas também não é tão antiga. E antigamente, os aposentados, as pessoas se aposentavam, continuavam trabalhando e contribuindo. Esse valor que eles contribuíam ia para onde? Antigamente, tinha uma lei que se chamava pecúlio, por muitos conhecido como pé na cova. O pecúlio ou pé na cova nada mais era do que a devolução das contribuições feitas após aposentado. Quando o aposentado dava baixa definitiva na sua carteira, o governo devolvia as contribuições feitas após aposentado com correção. Era um mínimo de justiça que se fazia com o aposentado. O pecúlio foi extinto em 94. Desde então, o aposentado ele é simplesmente obrigado a contribuir com o INSS se ele volta ao mercado de trabalho. Não tem direito a absolutamente nada, ou quase nada. Tem direito a salário família, que para se ter direito a um salário família... Alguns reais também, né? Alguns reais, e para famílias que são pobres, com filhos de até 14 anos, a reabilitação profissional e o pior de todos para mim, que parece até piada, mas é o auxílio maternidade. Acredito que as aposentadas, após a sua aposentadoria, não necessitem mais de um auxílio maternidade. Então, o aposentado não tem direito a nada. Não tem direito a um auxílio doença, se ele fica doente, aposentado e trabalhando. Mas como não? Está contribuindo? Não tem direito a nada. O aposentado tem que contribuir. E ponto final. Por isso, a desaposentação. Entendi. E a gente está falando em desaposentação, mas também existe uma polêmica recente em que houve um veto, em que se inclusive excluiu a permissão da aposentação. Explica pra gente o que aconteceu no Congresso Nacional ou foi pela própria sanção da presidência. Explica pra gente o que aconteceu. Tá. Antes de falarmos no veto da presidente Dilma, vamos fazer um contexto aqui, uma cronologia para chegar nesse ponto.
nós estávamos entrando com os processos de desaposentação. Estamos entrando com os processos de desaposentação. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, em 2013, ele pacificou o seu posicionamento. Ele foi definitivamente favorável ao aposentado. Em que sentido? O aposentado que continua a trabalhar tem direito a uma nova aposentadoria através da desaposentação, sem ter que devolver absolutamente nada ao INSS e sem interrupção no pagamento dos seus benefícios durante o curso do processo. Isso foi em maio de 2013. Aqui eu fico muito contente quando eu dou essa informação, porque o meu escritório ele foi muito atuante junto ao STJ em maio de 2013, quando eu fui para Brasília despachar com cada ministro do STJ, informando aos ministros de que a desaposentação não era revisão de aposentadoria, e sim troca de benefício. O ministro Herman Benjamin, que era o relator do processo, estava tendencioso a entender a desaposentação como revisão de aposentadoria. E se assim entendesse, muitos não teriam direito à desaposentação. Aqueles aposentados há mais de 10 anos perderiam o direito à desaposentação por conta da decadência. E aí eu conversei com cada ministro do STJ, expliquei a desaposentação. Coincidentemente ou não, um mês depois saiu o posicionamento do STJ reconhecendo a desaposentação como troca de aposentadoria. Ou seja, o aposentado que entrou com a sua ação há mais de 10 anos, ele está tendo o reconhecimento do seu direito através da desaposentação. Muito bem. A desaposentação foi parar no STF. E o STF, mais adiante a gente pode entrar um pouco mais a fundo no julgamento, um dos ministros, o ministro Barroso, ele deu o seu voto favorável à desaposentação e deu um prazo para o Congresso sancionar uma lei, editar uma lei prevendo a desaposentação. E agora, entrando na sua pergunta, o Congresso fez isso. Houve a emenda à medida provisória 676, que trouxe a nova regra 85/95 para concessão de aposentadorias agora, e também trouxe a desaposentação. Incluiu a desaposentação. E aí estava na mão da presidente Dilma sancionar ou vetar a desaposentação para que ela virasse lei. Aí dependeria das ações na justiça. A partir dali seria um direito consagrado. Exatamente. Aquelas ações que estavam em curso ganhariam um corpo maior para a decisão ser favorável, e os que não estavam com ação em curso teriam seu direito preservado através de lei. A presidente Dilma vetou a desaposentação e agora criou um certo transtorno para o aposentado que está com o seu processo em andamento e aqueles que ainda não estão com o seu processo em andamento. Eles pensam que não é possível mais a desaposentação porque a Dilma vetou. Isso, essa confusão eu acho que se transformou global. Todas as pessoas atualmente, eu lembro da nossa primeira conversa, mas atualmente as pessoas se imaginam, olha, não existe a desaposentação porque houve o veto. Os jornais estão divulgando desta forma. Então, eu acredito que causou realmente uma instabilidade. É bom para a gente esclarecer se existe ainda o direito, se não existe mais ou se nunca existiu. É bom que a gente esclareça. O cenário, Daniel, continua absolutamente o mesmo. Ou seja, o aposentado que trabalhou após a concessão da sua aposentadoria tem que entrar com a sua desaposentação, tem que entrar com o seu processo judicial. Porque somente através do judiciário é que ele tem a chance de conseguir a melhora na sua aposentadoria. Mas não existe uma definição, um julgamento definitivo do Supremo ainda. Ainda está pendente. Qual que é a fase? Existe previsão de julgamento? Existe de alguma forma, a possibilidade de analisar o voto de cada julgador ou ainda é tudo muito obscuro? Está obscuro ainda. O STF, que vai dar a palavra final,
ele é composto por 11 ministros. Certo. Até agora, 4 ministros deram seu voto. 2 foram favoráveis, 2 foram contrários. Faltam 7 ministros para definirem a questão da desaposentação. Em outubro do ano passado, que se chegou nesse resultado de 2-2, quando a ministra Rosa Weber pediu vistas do processo e o processo não voltou mais a ser pautado para definitivamente o Supremo definir essa questão. Então, continua na dependência do Supremo. Ouvi notícias de que pode ser, inclusive, ainda este ano o julgamento. Estamos muito próximos do recesso. Né? Está ficando cada vez mais difícil para o julgamento acontecer esse ano. Mas a orientação que nós damos é para aquele aposentado que continuou trabalhando, procure seus direitos o quanto antes. Tá, é importante a gente falar sobre isso e a gente vai ao intervalo e a gente vai voltar para esclarecer. Porque foi como eu expliquei, como eu disse anteriormente. A mídia em geral, não sei se por desconhecimento, eu não sei se é porque existe esse questionamento no Poder Judiciário, aí de repente o Congresso não, existe um veto também, e as pessoas acabam se confundindo, imaginando que esse é um direito que não existe mais. Acredito que até no escritório lá, boa parte dos clientes deve ter ido procurar, olha doutor, agora eu não tenho mais direito e tal, mas a gente vai voltar, a gente vai ao intervalo e vai voltar justamente para tocar nesse assunto e esclarecer para as pessoas se ainda existe esse direito, como de fato o senhor já pontuou aqui para a gente que existe, e como fazer para buscá-lo, já que ocorreu esse veto também. Bom, programa Dias Melhores, a gente vai a um rápido intervalo e já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando hoje um pouquinho sobre desaposentação e o convidado é o Dr. Murilo Aite. Doutor, o programa é ao vivo e tem uma pergunta aqui do José Eustáquio. Ele quer saber o seguinte, é um pouco extenso, mas vamos ver se a gente consegue entender aqui. Aposentei no mês de 6 de 1996, com 70%, e continuei a trabalhar até o mês 5 de 2014.
ou seja, 17 anos e 11 meses após aposentado. Hoje tenho 60 anos e com o tempo de trabalho totaliza 114 anos. Estou com o processo de desaposentação aguardando o STF. Tem como alterar a minha aposentadoria pelo processo? 85 mulheres, 95 anos para homens. Muito boa pergunta do senhor José Eustáquio. Através da lei nova que prevê a somatória 85-95, o que é essa somatória 85-95? A mulher que atingir a somatória entre idade e tempo de contribuição, o número de pontos de 85, tem direito a uma aposentadoria sem a aplicação do fator previdenciário, se o fator previdenciário dela der abaixo de 1. No caso do homem, o mesmo raciocínio. Se o homem atingir a somatória entre tempo de contribuição e idade de 95 pontos, ele tem direito de ter excluído o fator previdenciário do cálculo da sua aposentadoria, se o fator previdenciário der abaixo de 1. No caso do senhor José Eustáquio, o tempo dele está de sobra. Através da desaposentação dele, eu precisaria fazer um cálculo preciso, mas me parece, com a experiência do nosso dia a dia, de que tanto o fator previdenciário quanto essa nova regra, ambos, para ele, será vantajoso. Então, pelo que ele relatou aqui para a gente, parece que ele já tem um processo em curso. Esses benefícios, essas modificações novas, serão estendidas a ele, se aproveitam a ele também ou não? Ótima ele tem pergunta. que entrar com um novo processo. Ótima pergunta, Daniel. A regra que vai ser aplicada para ele é a regra da data da entrada da ação. Tá. Se uma lei futura vem e até melhora o direito dele, não dá para aplicar essa lei ao término da ação, Tá. se no momento da propositura da ação dele era uma outra lei. Mas no caso do senhor José Eustáquio, ele fique tranquilo, porque uma regra ou outra, ambas serão vantajosas para ele. É muito tempo de contribuição do senhor José Eustáquio. Se for aprovada essa história da desaposentação no Supremo, ele pode acumular os dois benefícios? Ele tem o benefício da desaposentação anterior e esse novo benefício com a modificação da lei. Ele pode somar os dois? Não, somar benefícios não, somente um benefício. Tá, bom. Tá aí seu José Eustáquio. E tem mais uma pergunta aqui, doutor, é do Mário. Ele quer saber o seguinte: qual a real possibilidade da aprovação da desaposentação no STF? Caso o direito de desaposentação seja negado pelo STF, haverá outra alternativa para tentar a desaposentação? Bom, eu acredito muito na desaposentação, muito mesmo. E por qual razão? Uma razão constitucional. O artigo 201, parágrafo 11 da nossa Constituição Federal diz que, para cada contribuição, tem que haver um retorno em aposentadoria. Para todo mundo acontece isso. Para todo mundo que contribui, há um retorno em aposentadoria. E por que para o aposentado não? Esse foi o fundamento, inclusive, do ministro Barroso. Ele salientou de que o nosso sistema da Previdência Social tem dois princípios básicos: o princípio contributivo e o solidário. Então, todos que contribuem para o sistema são solidários com o sistema e têm, com isso, o retorno em aposentadoria. Tá. Para o aposentado, está sendo aplicado metade dessa regra. Então, eu acredito muito numa definição positiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então, apesar da decisão do veto, então existe a possibilidade do Poder Judiciário também através do Supremo. Agora uma pergunta: o Supremo, ele orientou o Congresso Nacional para que editasse ou para que regulamentasse essa situação. Com o veto da Dilma, como que será que vai ficar a partir de agora? Será que não vai vir nova orientação do Supremo para que regulamente a matéria? Eu acredito que não, porque o ministro Barroso, em seu voto, ele criou uma fórmula para ser aplicada a desaposentação. Ele legislou. Tá ok? Na verdade, ele criou uma alternativa para que seja reconhecida a desaposentação. Tá. Embora todo mundo diga que ele legislou, que a forma que ele apresentou não seja um cálculo tão vantajoso ao aposentado, ele reconheceu o direito. Sim. Ele criou uma alternativa para se reconhecer o direito. E
após o Congresso editar, trazer a lei e a Dilma vetar, com uma justificativa absurda de que a desaposentação vai criar um rombo na Previdência, é a maior mentira que é contada no nosso país. E a maioria das pessoas no nosso país, inclusive os nossos colegas advogados, muitos entendem que a Previdência Social ela é deficitária. Ela não é deficitária, ela é superavitária, Daniel. Inclusive eu trouxe alguns números aqui dos auditores fiscais da Receita Federal. Quem me cedeu esses números foi a economista Denise Gentil, que eu até indico para pesquisarem o nome dela no Google. Ela é uma economista que tem uma tese de doutorado desmistificando, falando que o INSS não tem rombo algum. O INSS ele tem superávit, ano após ano ele tem um superávit. Ela me trouxe números aqui desde 2007 até o último que ela tem, que é de 2014. Todos os anos são superavitários. Eu vou só me falar aqui só os 4 últimos anos. Em 2011, o INSS teve um superávit de 77 bilhões de reais. Em 2008, de 78 bilhões de reais. Em 2013, 67 bi. E em 2014, 56 bilhões de reais. Recentemente, eu dei uma entrevista para o Jornal Nacional sobre a desaposentação. E na entrevista eu falei esses números. Só que, obviamente, o Jornal Nacional tem as edições, tem as edições, a matéria ficou pequena, de 2 minutos e meio, 3 minutos, e esses dados não foram. E eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para desmistificar esse rombo que o INSS vai ter com a desaposentação. Na entrevista exibida no Jornal Nacional, diz que a desaposentação vai criar um rombo de 70 bilhões de reais nos próximos 20 anos. Em 20 anos, 70 bi. Nós temos dinheiro de sobra, ano após ano, em bilhões e bilhões e bilhões, para pagar a desaposentação. E mais, no próprio processo lá do STF, tem um estudo que demonstra que o próprio aposentado, com as contribuições do próprio aposentado, é o suficiente para custear a desaposentação. E o que é incrível, né, doutor, é que essas pessoas contribuíram. Elas continuam contribuindo. Elas estão pedindo nada mais do que o direito que elas têm consagrado com valores que elas contribuíram. É uma vergonha o governo trazer uma situação dessa, pontuar que o INSS não tem, a Previdência não tem recurso. Mas e o valor que já foi contribuído? Aonde está esse valor? Eu também sei que existe a possibilidade do governo direcionar 20%, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 20% para obras, para outras áreas que não para aposentadoria. Então eu pago para me aposentar, o governo pega o meu dinheiro e aplica em outras situações e futuramente fala assim, olha, eu não posso te aposentar porque senão eu vou ter um déficit, eu vou ter um prejuízo. Exatamente. É mais um ponto para a gente desmistificar esse falso déficit. Como que você tem um déficit do INSS, da Previdência Social, se você desloca 20% para outras áreas, 20% de arrecadação para a Previdência deslocados para outra área? Como que você desloca algo que é deficitário? É 20% daqueles que contribuíram. Exato. Você está, de certa forma, se apropriando do dinheiro do aposentado. Olha, desculpa, esse tipo de coisa até afronta, deixa a gente irritado, muita vergonha, é muito vergonhoso uma situação dessa. Se deixa nós irritados, imagina o aposentado que está nessa situação. Exatamente, que vive uma situação difícil, está vendo o governo desviar dinheiro para tudo quanto é lado e simplesmente vem uma decisão da presidente e fala, olha, você não tem o direito à desaposentação porque eu entendo, eu vou vetar, porque senão a Previdência vai ter um prejuízo. É vergonhoso. E tem outra pergunta aqui, doutora, é da Fátima. Ela quer saber o seguinte, aposentei-me em 2013, com 32 anos de contribuição e 55 anos de idade. Posso requerer a desaposentação? Ela se aposentou com 32 anos de contribuição, em 2013. E 53 anos de idade? 55 de idade. E ela continua trabalhando após aposentada, ela disse? Que ela não fala, mas provavelmente sim. Aposentei-me em 2013 com 32 anos de contribuição e 55 anos de idade. Posso requerer a desaposentação? Olha,
A desaposentação, a tese da desaposentação é para quem continuou trabalhando. Se ela continuou trabalhando, ela pode sim entrar com a desaposentação dela. Inclusive a pergunta dela é muito boa, porque traz a regra 85, 95 de novo aqui no nosso debate. Tem muitos aposentados recentes que se aposentaram no final do ano passado, no começo desse ano e tiveram a aplicação do fator previdenciário, comendo da aposentadoria dele 30%, 40%, e na oportunidade eles atingiram essa somatória, a mulher do 85 ou o homem do 95, e alguns meses depois vem a lei trazendo o afastamento do fator previdenciário. Então, o aposentado que está alguns meses trabalhando após aposentado, aposentados recentes, certo, eles também agora têm o direito à desaposentação e pedir a aplicação da nova regra. Vai ser afastado o fator previdenciário e vamos pedir para ele a aplicação da nova regra. Mas para isso ele tem que ter continuado trabalhando e contribuindo. Exatamente. Quem se aposentou recentemente, no final do ano passado, se aposentou, veio essa nova regra, ele se aposentou de fato e não continuou trabalhando. Ele não pode, então, pedir a desaposentação para se beneficiar dessa situação. Exatamente. A desaposentação não. Mas eu acabei desenvolvendo uma nova tese que eu acho que é pertinente a gente tocar nesse ponto, para quem não trabalhou após aposentado e tem pouco tempo de contribuição. Eu desenvolvi uma tese, e aí o aposentado ele tem que estar de acordo, pedindo a renúncia da aposentadoria atual dele, a devolução das contribuições, diferente da desaposentação que não tem que devolver nada. Tá. Nessa tese que eu desenvolvi agora, eu peço a renúncia da aposentadoria com a devolução dos valores recebidos de aposentadoria e a concessão de uma nova com base na nova regra. Esse pedido que eu faço na minha petição, eu peço que esse valor seja devolvido de uma única vez ao final da ação. Tá, ao final da ação é importante. Isso, ao final da ação, que a ação demorando 2, 3 anos, pode ser ainda que a pessoa não tenha que devolver nada, tá, porque vai gerar direito a atrasados com a nova aposentadoria, vai fazer a subtração entre o que ela tem de atrasados e o que ela tem a devolver. Então pode ser que ainda ela não tenha que devolver absolutamente nada. Ou aquela pessoa que não concorda em ter que devolver tudo de uma vez, eu peço a devolução, a renúncia da atual aposentadoria, a devolução dos valores recebidos de aposentadoria, descontado no importe de até 30% da nova aposentadoria quando esta for concedida. Entendi. Desde que a nova aposentadoria não fique abaixo do que ela recebe hoje. É uma tese que eu vejo com bons olhos. Eu estou com alguns processos desse já em andamento. Tem um processo que está pronto para ter uma sentença. E eu acredito que a gente vai ter uma sentença favorável nesse sentido. Interessante. Doutor, rapidinho, porque o nosso tempo já se esgotou. Essas pessoas correm algum risco de ter um prejuízo na aposentadoria? Jamais. Se o pedido do advogado for bem feito, o pior cenário para a pessoa, num pedido bem formulado, o pior cenário para o aposentado é permanecer com a mesma aposentadoria. Interessante. Doutor, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa. É muito esclarecedor, acho que algumas dúvidas ficaram ainda, mas quem sabe a gente marca um novo programa que o senhor tiver disponível para a gente esclarecer essas dúvidas que ficaram. E vamos torcer para, quem sabe, o Supremo estabelecer uma súmula vinculante, onde esse benefício talvez se torne permanente e de mais fácil acesso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Se dúvidas permaneceram, eu fico à disposição para respondê-las por e-mail, por telefone. Seria muito bom que o Supremo vinculasse a sua decisão e reconhecesse esse direito do aposentado. Seria a justiça feita. Tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez. Bom, programa Dias Melhores, a gente fica por aqui. Eu acho que quem quiser procurar o doutor também pode localizá-lo no Facebook, Murilo White, e aí acho que um contato mais fácil para esclarecer essas dúvidas. Obrigado a todos, o programa Dias Melhores fica por aqui, até mais, um abraço.